Fala galera, tudo bom? A gente vai dar continuidade nessa aula, né, na nossa segunda aula de números complexos, que na primeira que vocês tiveram acesso, né, vocês só tiveram a parte algébrica dos números complexos, e nessa aula de hoje a gente vai trabalhar com a parte trigonométrica dos números complexos, tá bom? Então, antes da gente chegar na fórmula trigonométrica propriamente dito, a gente tem que entender algumas coisas antes, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? É o plano de Argand e Gauss, que é um plano cartesiano, só que a gente dá outro nome, porque vai ter algumas diferenças aí, certo? Lembra lá que no primeiro ano, né, a gente trabalhava com gráficos de função, onde o eixo, né, horizontal a gente chamava de eixo X, que era o eixo das abscissas, e o eixo vertical era o eixo das ordenadas. Nesse caso agora, a gente vai chamar o eixo X e o eixo Y por outro nome. Então, vê, dado o número complexo z igual a A mais bi, temos a representação gráfica. Então, isso aí é um plano cartesiano, vocês conhecem. Então, o eixo X a gente chama agora de eixo real, e o eixo Y a gente sempre vai chamar de eixo imaginário. Tranquilo? Então, observa aqui. Se o eixo real está aqui embaixo, e eu sei lá, na primeira aula que vocês assistiram, que o A gente chama de parte real e o B a gente chama de parte imaginária, porque ele está ao lado do I, né? Lembra disso? Então, se o A é a parte real, então esse A eu vou colocar no eixo real. E o B, que é a parte imaginária, eu vou colocar no eixo imaginário. Então, olha como é que fica. O A vai ficar no eixo real e o B vai ficar no eixo imaginário. Tá bom? Aí vê, como é que eu posso representar graficamente esse número complexo aqui que está aparecendo na tela de vocês? Para eu poder representar esse número complexo z igual a A mais bi, eu posso dizer eu posso afirmar, não é, que esse número complexo é um ponto. E esse ponto ele tem coordenada AB. Veja que o A sempre vem primeiro, que é o eixo real, e o B sempre vem depois, que é o eixo imaginário. Então, fixa aí. O A é a parte real, sempre vem primeiro. O B é a parte imaginária, sempre vem depois. Esse ponto que está aparecendo na tela de vocês, a gente chama de afixo. Tá? Então, sempre vai chamar esse ponto de afixo. Então, vou ver um exemplo aí, né? Vê. Aí na tela de vocês está aparecendo essa questão, onde tem vários exemplos, né? E aí, a gente primeiro, nessa questão, vai descobrir quem são os afixos, tá? Eu acrescentei aqui, né, mais uma letra F, né, para a gente ter um ponto em todos os quadrantes. Eu esqueci de colocar lá no primeiro slide. E aí, vamos lá. Na letra A, gente, quem é o afixo da letra A? Lembra que sempre vem primeiro a parte real, né? Que é o A. E sempre vem depois a parte imaginária, que é o B. Então, o ponto vai ser coordenada 3i, porque lembra que o 3 é o A, está aqui, e 2, porque o B é o ponto 2, que é esse aqui. Tá bom? Então, a gente vai fazer com todos esses exemplos aí. Então, olha lá. Então, para a letra A gente sabe que o afixo é 3 e 2. E para a letra B? Veja que o A não tem, né? Que é o 0, porque não tem a parte real ali. Então, fica 0 e 4. Na letra C, quem vai ser o meu afixo? Menos 2 e 4. Na letra D, quem vai ser meu afixo? Menos 2,5 e 0. Tá? Na letra E, menos 3 e menos 4. E na letra F, 3 e menos 4. Tá? Bem, gente, só queria recordar uma coisa com vocês, que a gente viu na aula passada. Lembra que quando o número complexo ele tem o A e o B diferente de zero, a gente chama de imaginário. Quando ele só tem a parte imaginária, veja ele na letra B, certo? A gente chama de imaginário puro.
E quando ele não tem a parte imaginária, professor, feito nessa letra D aqui, ó, a gente chama de real, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar todos esses afixos aqui, que apareceram para vocês ali em vermelho, e aí a gente vai jogar aqui no plano cartesiano. Então, para o primeiro ponto, que é 3 e 2, lembra que o 3 é o eixo real, né? E o 2 é o eixo imaginário. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 3 eixo real e vai riscar até chegar no 2, que é do eixo imaginário. Então, esse aqui está o seu primeiro número complexo, que é o número complexo Z. Primeiro ponto. Beleza? Vamos para o segundo ponto. No segundo ponto é 0 e 4. Então, 0 para o eixo real, está aqui. E a gente vai riscar até chegar em 4 do eixo imaginário. Então, deixa eu apagar aqui de novo. Vai riscando até chegar no 4. Então, aqui está o meu número complexo W, que é a letra B. Beleza? Vamos para a letra C. Na letra C eu tenho menos 2 e 4. Então, menos 2 para o eixo real. E eu vou riscar até chegar no 4. Aqui, ó. Esse vai ser meu número complexo M, tá? E na letra D, eu tenho a coordenada menos 2,5 e 0. Ó, 2,5 está entre menos 2 e menos 3, né? Então, menos 2,5 está mais ou menos por aqui, ó. Como não tem zero, né, para o eixo imaginário, então eu risco aqui mesmo. Ok? Vocês vão ver se relembrar, né, essa parte aí de plano cartesiano, onde vai localizar os pontos, tá? Quando vocês forem ver geometria analítica. A professora ela inicia com essa ideia de plano cartesiano. Então aqui está meu ponto, certo? Cujo número complexo é o N. Vamos agora para a letra I. Menos 3 e menos 4. Então, menos 3 para o eixo real, está aqui. E a gente vai riscar até menos 4 para o eixo imaginário. Então, esse aqui vai ser o meu ponto, cujo número complexo é o K. E por último, para a gente encerrar esse exercício aí, na letra F, eu tenho a coordenada 3 e menos 4. Então, 3 aqui, ó. A gente vai riscar até o menos 4 do eixo imaginário. E esse aqui é meu número complexo R. Ok, gente? No caso ali não é F, né? F seria a letra, tá? Aqui deveria ser a letra R de rato. Tá bom? Vamos lá. Vamos para o próximo slide, né? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Quem a gente vai ver agora, gente, já pensando, né, na representação trigonométrica do número complexo, a gente vai ver primeiro o que é o módulo. O módulo do número complexo Z igual a mais BI é a distância de seu afixo, que a gente já sabe que é o afixo, a gente viu agora no slide anterior. O afixo é aquele pontinho, né, que a gente representa no plano cartesiano, até a origem do plano. Então, observa aí na figura. O afixo seria aquele ponto pretinho ali, né, esse aqui, ó, isso aqui é meu afixo, e esse ponto aqui, ok, é a minha origem, tá bom? Deixa eu colocar outra cor aqui. Vê, a distância desse ponto aqui até esse aqui, essa linha vermelha, então essa distância aqui a gente chama de módulo do número complexo. E a gente vai representar por uma letra grega, tá? A gente vai chamar isso aí pela letra grega
Rho. Está aí na tela de vocês. Se você não lembrar dessa letrinha, você também pode representar assim, ó, módulo de Z. Tá? E aí, como é que a gente vai calcular, não? Esse módulo, essa distância entre o afixo e essa origem? Bem, está aparecendo aí na tela de vocês uma formulazinha e vamos entender de onde é que ela está aparecendo. Deixa eu apagar aqui. Veja, nessa figura aí, nesse plano aqui, ó. Vocês estão percebendo um triângulo aqui, um triângulo retângulo? Olha ele aqui, ó. Veja que ele é retângulo porque aqui tem um ângulo de 90 graus, né? Então, essa distância aqui, que eu estou riscando, a gente chama de cateto e a gente sabe que isso aqui vale B. Professor, por que vale B? Porque se essa distância aqui, ela vale B, então essa daqui também vale B. E lembra que isso aqui é cateto, né? Vou abreviar aqui por cat. E isso daqui também é cateto. Que aqui é o A, tá? Isso aqui, gente, a gente chama de quê? Hipotenusa. Lembra por que hipotenusa, né? Porque é todo lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, tá? Então, se isso aí é um triângulo retângulo e eu tenho cateto e cateto, a gente pode transformar não, perdão. A gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, que é isso aqui que está aparecendo na tela de vocês. Que é a hipotenusa, né? Elevado ao quadrado, tem que ser igual a cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. E aí o que é que esse 2 ele vira se eu passar para o segundo membro? Ele vira raiz quadrada. Então a fórmula fica assim, ó. Essa, gente, que está em amarelo aí para vocês em destaque, eu gostaria que vocês anotassem, isso aí representa um módulo do número complexo. É com essa fórmula que a gente vai calcular. E lembra que esse A, né, é a parte real do número complexo. Tá aqui, ó. É a parte real. E o B é a parte imaginária. Então, substituindo aqui, a gente descobre o módulo. Vamos aplicar isso num exemplo, né, para ficar mais claro. Vê. Calcule o módulo dos números complexos abaixo. Nesse primeiro aí, lembra que é um número imaginário, porque tem o A e o B diferente de zero. E aí, quem é o A e quem é o B? O A é 3 e o B é menos 4. Então, o A vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, que é a fórmula que eu coloquei no slide anterior. E aí, substituindo, gente, fica assim, ó. Fica raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Então, fica a raiz de 9 mais 16. Então, ρ vai ser a raiz de 25, tá bom? E a raiz de 25 é 5. Então, é a resposta, né? Isso aí representa um módulo. 5 é um módulo do número complexo Z igual a 3 menos 4i. Tranquilo? Então, o módulo aqui, ó, é o módulo desse número complexo. Z igual a 3 menos 4i. Vamos para a letra B. Fazer o mesmo processo. Bem, na letra B eu tenho W igual a 7i. Isso aí, gente, a gente chama de quê? De imaginário puro ou de real? Veja que não tem a parte real, só tem a parte imaginária. Então a gente chama de imaginário puro. E aí quem é o A? O A é 0 e o B é 7. Qual é a fórmula que a gente vai usar para descobrir o módulo? Essa daí, ó. Substituindo, fica raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Então ρ vai ser igual a 0 mais 49. Ρ vai ser igual a raiz de 49, que é 7. Pronto, acabou. Então o módulo do número complexo W igual a 7i é 7. Vamos para a letra C. Na letra C, veja que não tem a parte imaginária, então a gente chama isso aí de número real, onde o A é menos 2 e o B é 0. E o que é que a gente faz para descobrir o módulo? Substituindo essa fórmula. Substituindo, o ρ vai ser a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, que vai ser a raiz quadrada de 4 mais 0, raiz quadrada de 4, que vai ser igual a 2. Beleza?
Ok. O que a gente vai ver agora, tá? É o argumento. E o que seria o argumento? O argumento principal, ou simplesmente o argumento, de um número complexo é o ângulo formado entre o módulo. Lembra que o módulo lá no plano cartesiano é aquela linha vermelha. E o eixo real, que é aquele eixo na horizontal, né? Que é o vertical e o eixo imaginário. Vê, tá aí. Eixo real, eixo imaginário. Lembra que o A tá ali embaixo porque ele é a parte real. E o B tá lá em cima, né? Porque é a parte imaginária. Então, o que seria o argumento? Seria esse ângulo θ aí, ó. A gente vai chamar ele sempre de θ, eu aqui, né, na aula. Em algum outro local você pode ver com qualquer outra letra. Isso não importa. Então, na hora que você calcula o ângulo entre essa linha vermelha que aparece aqui para vocês, tá? E esse eixo aqui, ó, o real, essa abertura aqui a gente chama de θ, tá? Que é o argumento. E como é que a gente vai calcular, né? Isso aí. Antes de mostrar uma fórmula, a fórmula que a gente vai usar para calcular esses argumentos, vamos relembrar o que eu falei em alguns slides anteriores. Isso aqui é um triângulo retângulo, onde essa parte aqui eu tinha dito que era o B, lembra disso? E eu chamei isso aqui de cateto o quê? Né? Aliás, eu chamei de cateto, né? Só que isso aqui agora a gente vai chamar de cateto oposto. Professor, por que cateto oposto? Porque é o cateto que está oposto o quê? Ao ângulo, tá? E isso aqui de lado, a gente vai chamar também de cateto, isso eu já tinha dito para vocês, que é o A, né? Só que isso aqui a gente vai chamar de cateto adjacente. Isso aqui, professor, essa linha vermelha, a gente vai chamar de hipotenusa. Que a gente já sabe que essa linha vermelha é o ρ, né? Ok, gente? Beleza. Então, vamos lá. Vê, a gente vai ter que dar uma lembrada lá no 9º ano, no primeiro também, né, vejo isso aí com vocês, relembrando, né, tranquilidade. Então, essa linha vermelha aqui, apagou aqui, é o ρ. Então, lembra que cosseno de um ângulo é cateto oposto, lembra que é o cateto oposto? Perdão, gente. Cosseno é cateto adjacente, tá? Cateto adjacente, quem é o cateto adjacente? É o A. E a hipotenusa é o ρ. Então, repetindo. Cosseno é cateto adjacente é o A. E a hipotenusa é o ρ. Tá bom? Então, por isso que a fórmula ficou dessa maneira aqui. Aí vê, eu posso trabalhar tanto com cosseno quanto seno, né? Então, e para o seno? Lembra que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o B. E quem é a hipotenusa? É o A, perdão, é o ρ, tá? Então, por isso que aqui ficou seno é B, porque é o cateto oposto, e a hipotenusa que é o ρ. Então, seno do argumento vai ser B sobre ρ. Agora, veja, gente, eu poderia representar essa fórmula assim, certo? E poderia fazer assim também, ó. Eu posso pegar esse ρ que está dividindo e passar para cá, ó, multiplicando. A mesma coisa eu posso fazer aqui. Eu posso pegar esse ρ que está dividindo e passar para cá, multiplicando. E aí como é que fica? Fica assim, ó. Que A é igual a ρ vezes cosseno de θ e B igual a ρ vezes seno de θ. Gente, eu coloquei duas formas diferentes porque mais na frente a gente vai precisar dessa segunda forma que apareceu para vocês aí agora, essa aqui, ó, para poder encontrar a forma trigonométrica do número complexo. Tá bom? Então a gente precisa das duas formas, certo? Professor, e o que é esse negócio aí embaixo que você colocou? Isso aqui, ó. Porque vai ter momentos onde você vai precisar transformar um ângulo que está em grau para radiano. Então, por exemplo, se eu quisesse transformar 90 graus em radiano, você vai fazer uma regrinha de 3. Então, você tem π
equivale a 180. Π equivale a 180. Então, 90 equivale a x. E aí você faz uma regra de 3. E aí você encontra o x. Você vai encontrar π, se você fizer essa continha, π sobre 2. E realmente isso aí é válido, né? Porque lembra que o π é quanto? O π é 180. E aí quanto é 180 dividido por 2? 90. Ok, gente? Beleza. Mas vamos colocar isso aí em prática, para ficar mais claro. Olha esse exercício. B. Determina o argumento dos números complexos abaixo. Ó, antes da gente determinar o argumento, que é aquele θ que vocês viram no slide anterior, a gente primeiro tem que descobrir o módulo. E o que é um módulo? É aquele ρ, que é a letra grega, tá? Que é essa formulazinha aí. Ρ é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vê. Então, o A eu sei que é 1, tá aqui, e o B é 1 também. Substituindo, para descobrir primeiro o módulo, que é o ρ, fica dessa forma. Então, ρ vai ser igual a 1 mais 1. Então, ρ vai ser igual a 2. Beleza, descobriu o ρ. E agora a gente vai pegar as fórmulas que apareceu no slide anterior, que é o cosseno de θ igual a A sobre ρ. E aí você diz, professor, por que eu tenho que descobrir o ρ primeiro? Olha para essa fórmula, gente. O que é que eu preciso para descobrir o cosseno? Ó, eu preciso do A, só que eu já sei quem é o A. O A está aqui. Ó. E eu precisaria descobrir quem é o ρ. Então, como é que você substituiria aqui no ρ, se você não calculou ele primeiro? Entenderam? Então, primeiro a gente tem que descobrir quem é o ρ. E aí você substitui. Substituindo fica 1 sobre a raiz de 2, racionalizando, fica dessa forma. Cosseno de θ é igual a raiz de 2 sobre 2. Só que lá no slide anterior eu não só mostrei o cosseno. Eu mostrei o cosseno e o seno. Então vamos fazer agora para o seno. Veja, o B eu já sei quem é. O B também vale quanto nessa questão? Vale 1. Aqui, é o B. E quem é o ρ? Eu descobri, está aqui. Ó. Então, substituindo, como é que fica? Fica 1 sobre raiz de 2, racionalizando, fica a raiz de 2 sobre 2. E agora a pergunta é o seguinte, qual o ângulo cujo seno é igual a raiz de 2 sobre 2? E cosseno é raiz de 2 sobre 2? Você vai ter que lembrar lá do seu segundo ano, no círculo trigonométrico. Se você não lembra disso, é bom dar uma parada no vídeo e dar uma pesquisada, tá? Então, θ é igual a 45, que é a mesma coisa que π sobre 4. Lembra do que eu falei? Que você vai ter que transformar em algumas questões o ângulo em grau, em radiano. E como é que a gente faz isso? Usando aquela regra de 3, né? Que π equivale a 180, então 45 equivale a x, tá? Vamos para a letra B. Na letra B eu sei que o A é igual a 0 e o B é igual a 7. E antes de descobrir o argumento, a gente tem que primeiro descobrir o quê? O módulo. E como é que a gente descobre o módulo? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, substituindo, certo? Ó, 7 ao quadrado, 49. Raiz quadrada de 49 é 7. Pronto. Aí agora a gente vai fazer o mesmo processo de antes. Quem vai ser o cosseno? Que é A sobre ρ. O A é 0. Então fica 0 sobre 7. Então cosseno de θ é 0. E o seno? É B sobre ρ, 7 sobre 7, que é igual a 1. E aí você vai fazer a pergunta de novo. Qual o ângulo cujo seno é 1? E B é igual a 0? É 90, né? Então, 90 ou π sobre 2, que a gente viu no slide anterior, fazendo aquela regra de 3. E na letra C, t igual a menos 2, ou seja, A é menos 2, porque é a parte real, e B igual a 0, porque não tem a parte imaginária. Lembra que a parte imaginária é o que tem o i de lado dele. Substituindo para descobrir primeiro o módulo, fica dessa forma. Raiz quadrada de 4 mais 0, raiz quadrada de 4, que é 2. E aí agora vamos descobrir o cosseno, né?
Cosseno é A sobre ρ, o A é menos 2, né? Sobre 2. Cosseno de θ é igual a menos 1. A mesma coisa para o seno. O B é 0, olha lá. Está aqui, ó. B igual a 0. E aí fica 0 dividido por 2, que dá 0. Então, qual o ângulo cujo cosseno é menos 1 e o seno é igual a 0? É 180. Certo? Ou π, né? Dá no mesmo. Bom, o que a gente vai fazer agora é realmente descobrir, não é? Qual é a forma trigonométrica lá do número complexo. Bem, isso aí vocês lembram, tá? Que é da aula anterior. Sabemos que z igual a mais bi é a forma algébrica do número complexo. Vamos agora determinar a forma trigonométrica. E é o que a gente já sabe, né? Sobre números complexos. A gente viu em alguns slides anteriores, né? Lembra que eu falei que ia precisar disso aí? Então, A igual a ρ vezes cosseno de θ, e a gente também sabe isso aqui, ó, que B igual a ρ vezes seno de θ. E agora a gente vai substituir na forma algébrica. Como assim, professor? Substituir. Aqui, gente, ó. Deixa eu mudar a canetinha aqui para vermelho. Bem, no lugar desse A aqui, você vai tirar ele e no lugar você vai colocar essa fórmula aqui, ó. E a mesma coisa para o B. Você vai tirar o B, certo? E você vai colocar isso aqui. Então, na hora que eu substituo, vê como é que fica. Tá aí a forma algébrica, né? E aí fica dessa forma. Substituir. Observe ali. Que o A é igual a ρ vezes cosseno de θ. E o B é igual a ρ vezes seno de θ. E aí a gente encontra essa fórmula aí. Isso aí, gente, já é a forma trigonométrica, tá? Então, tá aí em destaque para vocês. Isso aí é a forma trigonométrica do número complexo. Então, anote isso aí também no caderno de vocês, que é muito importante. Basicamente, nos próximos exercícios vão aparecer, vocês vão ter que saber essa forma daí. Então, observa aí. Para a gente descobrir a forma trigonométrica do número complexo, a gente precisa de algumas coisas. A gente vai precisar do ρ, e você já sabe como é que calcula esse ρ, que é um módulo. É por aquela formulazinha, né? ρ é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E para descobrir esse cosseno de θ, professor, e esse seno de θ, a gente viu no exercício anterior aí. Se você não lembra, para o vídeo aí, né? Volta um pouquinho para o exercício anterior e vê como é que faz. Depois que você descobrir o ρ, o cosseno, o seno, você substitui aqui, né, em cada um desses coisinhas, e aí você encontra o número complexo na forma trigonométrica. Para ficar mais claro, vamos fazer exercício. Né? Tá aí. Exemplo, dê a representação trigonométrica dos números complexos abaixo. Z igual a 1 mais I. Qual é a primeira coisa que tem que fazer? Descobrir o módulo. Né? Então, quem é o A e quem é o B? Essa conta a gente já fez, gente. Isso são exercícios anteriores, viu? Então, nenhuma novidade. É o mesmo exercício. Só que eu estou acrescentando, né, as coisas. Então, A igual a 1, B igual a 1. E aí quem vai descobrir como é que eu vou descobrir o módulo? Usando essa fórmula. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Raiz de 1 mais 1 igual a raiz de 2. E aí o que a gente faz depois? Descobre o cosseno e o seno. Então, cosseno é A sobre ρ. Quem é o A? É 1, né? Então fica 1 sobre a raiz de 2. Racionalizando fica a raiz de 2 sobre 2. E aí tem um errinho, né? Nessa continha, que ali não é A, tá? O correto ali deveria ser B. Lembra disso? Deixa eu ajeitar aqui. Aqui, ó. O correto aqui deveria ser B. E aí, substituindo, como é que fica? 1 sobre raiz de 2. Seno é raiz de 2 sobre 2. E esse ângulo a gente já sabia, né? A gente viu no exercício anterior. É 45. Aí vê, substituindo na forma trigonométrica, que a gente já sabe de tudo. Fica dessa forma. Professor, como é que o senhor chegou nesse resultado? Olha aqui.
colocar o pilotinho azul. Vê, esse ρ aqui eu já sei quem é. O ρ é a raiz de 2, tá aqui. Quem é o cosseno, tá? Desse ângulo aqui. Veja que o ângulo que a gente encontrou foi quanto? 45. Então, no lugar desse θ aqui, eu vou tirar ele. E no lugar eu vou colocar o quê? 45. E a mesma coisa nesse θ aqui, ó. Eu vou tirar ele e também colocar o quê? 45. E a gente encontrou a forma trigonométrica. Ok? Vamos ver outro exemplo. W igual a 7i, A igual a 0, né? B igual a 7, que é a parte real e a parte imaginária. Primeiro a gente cobra o quê? O módulo, que vai ficar a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Raiz quadrada de 0 mais 49. Raiz quadrada de 49, que é 7. O que é que a gente vai fazer agora? Descobrir o cosseno e o seno. O cosseno é A sobre ρ. Quem é o A, gente? 0. E o ρ, a gente descobriu. Está aqui embaixo. Então fica 0 sobre 7, que é 0. E aí eu acho que vai aparecer um erro aí de novo, né? A gente ajeita. Que ali não é A, né? Tem que lembrar disso. Aqui, ó. Não é A. Aqui deveria ser B. Substituindo, fica 7 sobre 7, porque ó, o 7 é o B, né? E o ρ também é 7, que dá 1. E qual o ângulo cujo seno é igual a 1 e cosseno é igual a 0? A gente já tinha visto. É 90. E aí como é que fica a forma trigonométrica? Vamos substituir, né? No lugar do ρ, o que é que eu vou colocar? Ali. Ó, o ρ, eu sei que é quanto? 7. Então por isso que aqui apareceu o 7. E quem é o argumento? Que lembra que isso aqui é o argumento, né? O argumento que a gente descobriu foi o 90. Então, por isso que aqui eu descobri, eu coloquei o 90. É a mesma coisa aqui, ó. Que aqui também é θ. Então, você tira esse θ e coloca 90. Gente, só para deixar claro que a gente pode colocar tanto em grau quanto em radiano. A gente poderia colocar isso aqui também, ó. Em vez de eu usar 90 aqui, eu poderia colocar aqui π sobre 2. A mesma coisa aqui, ó. Eu não necessariamente eu tenho que usar 45. Eu poderia usar o quê? O π sobre 4, tá? Vamos lá. Vamos fazer mais um exemplo aí. Vê, t igual a menos 2, o a igual a menos 2, b igual a 0. Descobre primeiro o módulo, né? Tá aí. Veja que o módulo é 2. E o que quem vai descobrir agora? O cosseno. Cosseno é a sobre ρ. Quem é o a? Menos 2 sobre 2. Então, cosseno é menos 1. Então, vai ficar... Aí tem um erro de novo, né? Que ali não é a, ele é b. Aqui. Aqui é b. Substituindo, fica 0 sobre 2, que dá 0. Então, quem é o ângulo? 180. Tá? E aí, como é que eu faço agora para deixar na forma trigonométrica? Olha aí. Mesma coisa, gente. Quem é o ρ? Que eu descobri. Tá aqui, ó. O ρ é 2. Então, no lugar do ρ, eu vou colocar o quê? O 2. E quem é o θ que eu descobri? Tá aqui, ó. 180. Então, no lugar do θ, você vai colocar 180. A mesma coisa aqui, ó. 180. Tranquilo? Vamos prosseguir. Deixa eu limpar aqui. Bem, gente, o que a gente vai aprender agora é multiplicação trigonométrica. É muito fácil isso aí. Bem tranquilo. Vê, dados números complexos E1 igual a ρ1, que é como se fosse a representação de dois números complexos, tá? E Z2, que é igual a ρ2 vezes o resto ali. O que é que a gente faz para multiplicar os dois? Ó, vê que tranquilo. Basta multiplicar os módulos, certo? E somar os argumentos. Aqui, ó. Deixa eu colocar a canetinha vermelha. Então, ó, eu vou pegar o módulo de um, o módulo do outro e vou multiplicar. E esses argumentos aqui, ó, que é o θ1, θ1, θ2, θ2, basta somar.
Fazendo isso, você multiplica. Acabou. Né? Vamos ver um exemplo. Vê, eu tenho aí o número Z, que é como se fosse o Z1. Veja que ali eu tenho o módulo, né? Tá aqui o módulo, é o 4, e o θ1 é o 75. E aí um outro número complexo, um W, né? Poderia ser o Z2. O módulo dele aqui, ó, é 3, tá vendo ali? E o θ dele, que é o θ2, né, é o 105. E o que foi que eu disse? Para você multiplicar os dois, certo? Basta você multiplicar os módulos, que é isso aqui, ó, multiplica esse com esse. E o que é que eu faço com esses argumentos aqui? Eu disse que era para, ó, tá aqui, ó, somar. Então você multiplica os módulos e soma os argumentos. Então vê como é que fica. Tá aí. Então fica Z vezes W é igual a 12 vezes cosseno de 180 mais I vezes 180. Isso é a forma trigonométrica, né? Gente, se na questão eu pedisse quem é a forma algébrica, aí você vai ter que lembrar do seguinte. Quem é o cosseno de 180? Se não lembra, pausa o vídeo e vai procurar lá na internet, ó, círculo trigonométrico. Cosseno de 180 é menos 1. E o seno de 180 é 0. Então fica assim, ó, menos 1 e o seno ali é 0. E aí vê que na forma algébrica a multiplicação é 12. Tranquilo? Que é a forma algébrica. Vê, para a gente encerrar a nossa aula, a gente vai ver agora a potenciação na forma trigonométrica. Gente, potenciação nada mais é do que uma multiplicação. Então você vai aplicar a mesma regra da multiplicação, tá? Vê aí um exemplo. Dado um número complexo, né, qualquer, z igual a cosseno de θ mais i seno de θ, que é a forma trigonométrica, lembra disso? Se você quer multiplicar, né, n vezes um número complexo, que é a potência, ó, basta elevar o módulo a essa potência e multiplicar o argumento por essa potência. Para deixar mais claro, vamos fazer um exemplo. Né? Vê, dado o número complexo z igual a 1 mais i. Para eu resolver esse z elevado a 10, a primeira coisa que você tem que fazer é transformar na forma trigonométrica, se você não quiser resolver várias vezes. Né? Então, vê, primeiro eu descubro o quê? O módulo, a gente já sabia disso, como é que calcula. Utilizando ali o raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. E a gente vai descobrir o cosseno e o seno. Que a gente já sabe calcular isso aí. A gente já fez isso aí várias vezes. E a gente viu que o argumento era quanto? 45, né? Lembra lá no exercício anterior. Se não lembra, volta o vídeo, que a gente já fez essa questão aí. A gente já representou, né, z igual a 1 mais i na forma trigonométrica. A gente já fez isso aqui, eu expliquei para vocês. Volta o vídeo que vocês vão ver. E o que a gente vai fazer? A gente vai levar isso aqui, deixa eu riscar aqui, vou mudar a cor da canetinha. Então, a gente vai pegar isso aqui, que é a forma o quê? Trigonométrica, e essa daqui era a forma o quê? Algébrica, né? A gente vai levar isso aqui agora a quanto? A 10. Olha aqui, ó, que é o que ele está pedindo. Se a gente levar a 10, o que é que a gente vai fazer? Tá aí a fórmula, né? A gente vai levar o raiz de 2 a 10 e vai multiplicar o argumento por 10. Tá bom? E aí fica dessa forma. Raiz quadrada de 2 elevado a 10 é 32. Cosseno de 450 mais i vezes seno de 450. 450, gente, é uma volta, tá? Mais 90 graus. Isso é lá do segundo ano. Então fica assim, ó, z elevado a 10 é igual a 32 vezes cosseno de 90 mais i vezes seno de 90. Tá bom? Beleza, gente. Então a gente encerra aí a aula de números complexos, a parte trigonométrica. E aí depois dessa aula vai ter exercício para vocês lá na plataforma, que eu já indiquei para vocês lá no grupo, e aí vocês vão lá e resolvem. Tá bom? Até a próxima aula. Beijo para vocês.